bonito, né, minha gente? Quando Deus, Ele se apresenta em alguns momentos da sua palavra como a figura de um pastor. Primeiro, porque o pastor é aquele trabalhador, né, silencioso, distante de uma realidade barulhenta, mas que se encontra pelas montanhas e que estabelece uma função de muita fidelidade àqueles que Ele guarda. E depois, se o nosso Deus se mostra como um pastor, evidentemente nós somos apresentados como ovelhas, não é? Então novamente Deus nos surpreende, porque ser comparados a uma ovelha, né, a um animal tão frágil na sua identidade, posso dizer quase como que um presente que Deus nos dá. E nos fazendo pequenas ovelhas, Ele também se apresenta como o cordeiro manso, aquele que diante de todas as autoridades não deixa que a sua voz se sobreponha, porque Ele também sabe que não é preciso isso, mas Ele vai testemunhar com a vida aquilo que nós acabamos de escutar deste Evangelho. Ontem eu tive a oportunidade de visitar 2 grupos diferentes, né, em processo de encontro, de manhã celebrando para esses jovens a Eucaristia, depois à tarde passando em Cachoeira Paulista, no PHN, vendo, né, e a gente não precisa nem mesmo conversar, alguns olhos já se entregam, o quanto ainda hoje, nesses rebanhos, muitas ovelhas estão ali, à espera desse olhar de Jesus Cristo. E a palavra hoje nos fala exatamente disso. O profeta fala de um pastor que Deus está preparando para cuidar das suas ovelhas, e vai dizer: ai daquele pastor que se desinteressa das suas ovelhas. Depois Paulo fala em um contexto do acontecimento de Jesus Cristo como aquele que uniu e que mandou embora todos os sinais de inimizade, uniu o judeu ao pagão, morrendo na cruz estabelece o que nós chamamos de um pacto de amizade. E depois o Evangelho em primeira pessoa, Jesus olha o seu povo e tem compaixão. Portanto, uma palavra de Deus que neste domingo se resume em cuidado, em amizade e em compaixão. Creio que seriam 3 grandes características para a gente poder nesta semana pensar um pouquinho na nossa identidade enquanto cristãos. A que pé anda o meu cuidado? Como eu tenho cuidado das pessoas que estão perto de mim? Todos nós aqui, com certeza, o dia inteiro temos pessoas perto de nós. Como é que você tem cuidado das pessoas que estão perto de você? Não é uma forma tão concreta da gente atualizar a Bíblia hoje? Em vez de a gente ficar aqui falando sobre o sexo dos anjos, é você pensar um pouquinho: meu Deus, o que eu tenho feito enquanto pessoa, enquanto batizado, enquanto cristão? Desde a hora que eu acordo, com as primeiras pessoas que eu vou me envolvendo, se fico em casa o dia inteiro com as pessoas que ali estão, se vou para o trabalho, se vou para a escola, se vou para a universidade, se vou para aqui, acolá. Como é que eu tenho cuidado das pessoas? O que sai de mim para fora e que de alguma forma passa por esse crivo do cuidado? Porque Deus pode dar muitas ovelhas para nós o tempo todo, né? Quem sabe as ovelhas que hoje estão cercando a sua vida sejam seus pais, sejam as pessoas que trabalham com você no setor do seu trabalho, sejam seus funcionários, se você os tem, seja o seu patrão, se você o tem, sejam seus filhos, seus amigos, seja a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa. Depois nos parece tão desafiador essa segunda leitura, porque ele fala exatamente de um conceito que nós hoje estamos desaprendendo de maneira muito fácil. Nós não sabemos mais ser amigos. Um dia Jesus olhou para os seus e disse assim: eu não quero mais chamar vocês de servos, quero chamá-los de amigos, porque o amigo sabe muito bem
o que o outro sabe, o que o outro conhece. O amigo tem sentimento, tem desejo de estar perto do outro. O amigo quer proximidade. O amigo tem a simpatia, o amigo tem a alegria de estar junto. Os meus bons amigos, eu sempre quero tê-los perto de mim. Então, de novo, nós podemos nos perguntar: a que pé anda a minha amizade? Quais são as amizades que eu já estabeleci na minha vida? Quais são aquelas fantasiosas amizades que um dia deixei entrar na minha vida? Será que ao me relacionar com alguém eu sou de fato um amigo? O que é o conceito de ser amigo no meu coração? E sobretudo a partir deste conceito cristão. Afinal de contas, um dia Jesus vai dizer: se você gosta apenas daqueles que gostam de você, o que você está fazendo demais? A palavra vai dizer: nós não temos muitos amigos, né? Amigos são muito poucos. Nós podemos ter muitos colegas, muita gente conhecida, né? Muitos parceiros, né? Mas amigos, né? Talvez nesse momento podemos pensar em amizades frustradas, em amizades que nos decepcionaram, nos vínculos que estabelecemos dentro de relações mais sérias. Um casal de esposos, amigos. Pais e filhos, amigos. Irmãos, amigos. Ora, se Jesus vem para romper, para mandar para longe de nós tudo aquilo que possa ser a inimizade, como é triste ver hoje o andar da nossa carruagem humana. Quantas tristezas, quantas decepções, quanta gente se estapeando de graça, quanta gente acusando gente, quanta gente condenando gente, quanta gente mandando para bem longe gente. Às vezes até dos pequenos círculos que nós temos é tão fácil a gente banir, é tão fácil a gente excluir do nosso meio. E aí está o Cristo dizendo, mais do que dizendo, Ele morreu para nos vincular. Eucaristia significa vínculo. Não pode existir Eucaristia em um coração que esteja segregado, destruído. Então isso nos permite reler este Evangelho. Jesus sabia que por onde Ele andava as pessoas tinham desejo dEle, as pessoas tinham sede dEle. Qual é a sede do meu coração hoje? A fim de que eu possa me encontrar neste rebanho que Jesus olhou. E o bonito de Jesus é que Ele não nos olha como um povo, Ele não nos olha como um grande rebanho, Ele nos olha a partir de você, a partir de mim, a partir de você. Jesus nos olha individualmente, Ele sabe aonde você está. Se eu estou aqui com o coração sedento, aberto, se eu estou aqui com o meu coração machucado, entristecido, se eu estou aqui de certa forma obrigado, se eu estou aqui sem vontade alguma, se eu estou aqui de maneira distraída, não interessa. Jesus sabe. Esta incrível capacidade dele nos olhar. O Senhor que nos sonda, e nos sonda profundamente, Ele conhece as nossas entranhas, Ele sabe o que está aí dentro. E é tão bonito isso, minha gente, porque às vezes nós nos sentimos tão distantes de Deus. Às vezes você pode estar naquele dia que você veio aqui precisando tanto de um olhar de Jesus Cristo, e você sai às vezes até mesmo com a sensação de que tudo isso aqui não valeu nada, que você perdeu tempo aqui, você não conseguiu rezar, você não conseguiu prestar atenção em nada, estava tudo uma porcaria. Você saiu com a nítida sensação de que nem Deus esteve atento a você. Mas eu posso lhe dizer, Deus esteve, Deus está atento exatamente aí, nessa aridez, nessa tristeza do seu coração. Porque é isso que o Evangelho falou. Quantos estavam atrás de Jesus? Muitos queriam curas, muitos queriam milagres, muitos queriam aquele outro. Saíam de todas as cidades, correram a pé, chegaram antes mesmo que Jesus e os apóstolos. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas, como ovelhas sem pastor. Jesus teve compaixão, porque viu que eram como ovelhas sem pastor. Eu acho que essa palavra nos basta, né?
Vamos pedir esta graça de Deus, de nós deixarmos o nosso coração ser tocado por esse olhar de Jesus Cristo. Jesus nos surpreende na sua forma de nos olhar. E quanto mais nos sentimos desagregados de nós mesmos, eis a matéria-prima pela qual Ele quer nos devolver um pouquinho a nós mesmos. Jesus não está atento às nossas aparências, mas Ele está atento exatamente a tudo que está aí dentro de você e tudo aquilo que você trouxe para cá. Mesmo se você chegou aqui pela metade, ou se você não trouxe tudo que você devia ter trazido. Hoje de manhã, Padre Fábio de Mello nos desafiava na sua pregação, exatamente a partir daí, né? Fazendo reverência à figura do jovem, a figura do jovem com a sua mochila, e dizia, de tudo que está dentro dessa mochila, não adianta a gente querer esconder nada, senão ele não poderá fazer aquilo que é necessário fazer. E nos provocava a transformar o nosso território humano no verdadeiro território santo, onde as aparências não podem existir, onde de fato nós temos que ser sinais de pessoas que congregam, que vencem as inimizades, que têm a coragem de romper uma vez por toda, nas palavras, nos olhares, nas atitudes, tudo aquilo que de certa forma, e que com toda certeza fere o amor humano. Mas nós não podemos viver de ensaios, minha gente. Eu não tenho que ficar ensaiando uma forma de eu buscar o perdão, de eu tentar viver uma reconciliação em coisas que são humanamente fáceis. Aquilo que é humanamente impossível, eu digo, não perca tempo com isso. Mas existem tantas coisas que dependem apenas de uma coragem, eu diria, muito sincera do seu coração, do meu coração, em dar esse passo concreto, de não ficar mais cozinhando uma situação que às vezes desagrega, fere, e nós vamos indo. Nós não temos mais a delicadeza de cuidar de nós mesmos. Você, como pastor de você, é o pior de todos os pastores, quando você deixa o seu coração demorar na atitude de perdoar e de amar. O primeiro pastor do seu coração, meu filho e minha filha, é você mesmo. Não queira dar a outro o que lhe pertence, não queira delegar ao outro o que lhe compete. Tenha coragem do seu testemunho. Eu preciso cuidar deste rebanho que sou eu. Existem sim outras tantas coisas que podem nos ajudar, estamos aqui por isso. O valor da comunidade é esse, escutar a palavra é isso, contemplar a Eucaristia é isso. Mas mais do que tudo, tudo isso pode não funcionar se eu, o meu primeiro pastor, aquele que precisa cuidar desta identidade, deste terreno, desta ovelha sofrida, não quiser cuidar dela. Aquela expressão popular, né? É ficar chovendo no molhado. Você vai vir aqui 30 anos, 50 anos, 100 anos, e você vai morrer assim, porque você não quis dar o passo deste cuidado. Jesus está olhando para nós hoje, e eu quero que Ele olhe muito para mim, e como eu sou baixinho, eu vou ficar pulando para Ele olhar bem para mim mesmo, porque Ele sabe que eu preciso demais do olhar dEle, porque os olhares humanos, por mais que existam olhares tão amigos, são olhares que nos cansam, são olhares que facilmente nos acusam, são olhares que facilmente nos condenam, são olhares que facilmente nos põem para baixo. E o olhar de Jesus tem a capacidade de nos resgatar do lixo, da podridão, daquilo que fede, nos olhar com misericórdia e nos dar essa graça de que nós podemos ser pessoas melhores. Deixa Deus olhar você hoje. Não importa a sua condição, a minha, mas desejemos ser olhados pelo olhar de Jesus Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.